Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui do módulo Resumo do Day Trade. Domingo, finalzinho de tarde, estou me programando para ver o que eu vou fazer para essa semana e uma das coisas era estar gravando essa aula educacional para vocês aqui do resumo de duas operações que a gente fez na semana passada, né? Então, a Usual, infelizmente, eu tomei um stop nela de mais ou menos 5%, mas a Rari foi perfeito, deu um alvo ali mais ou menos de 6%. Mas mesmo assim, tomando um stop de 5 na Usual e pegando 6% na Rari, lembre da alavancagem. Se eu coloquei um stop de 5%, eu não mudo a regra de perder US$ 50. Então na Rari eu tinha um stop de US$ 50 para buscar 200 e na Usual a mesma coisa. Só que na Rari eu peguei 6. Na Usual era para eu pegar 15 se fosse no meu alvo. Então se eu entendo como é que a alavancagem ela funciona ao meu favor, então a quantidade de dinheiro que você coloca em risco não muda nada. Então na uso automaticamente eu diminuí a alavancagem, busquei mais assimetria e na Rari eu aumentei a alavancagem e diminuí ali o alvo dela para ter o mesmo stop e o mesmo alvo, tá bom? Então fiquem cientes disso, porque se eu entro alavancado 25x na uso com stop de 5%, já era, eu sou liquidado. Então fique esperto em relação a isso, tá? Sempre antes de vocês abrirem a operação, dá uma olhada na folha. Fica ciente na folha. Então nessa semana, nessas duas operações, eu fechei ainda com US$ 150, tá bom? Não fui liquidado em relação à outra, porque eu sei ali quando aumentar e quando diminuir a alavancagem. Acima de 5%, pessoal, acima de 6%, tem que ser entre 10 a 5 ali de alavancagem no máximo, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar a usual aqui primeiro e depois a gente vai para a Rari, tá? Então a usual no gráfico de uma hora, eu tinha visto que ela já tinha subido mais ou menos quase de 4 a 5 horas, e isso é interessante vocês entenderem também. Se eu faço um day trade, ou se eu vejo a figura que eu ensino a vocês um tempo gráfico de 5 a 10 minutos, provavelmente esse movimento deve demorar para ele concluir ali uns 45 a quase uma hora. Agora, se eu estou abrindo uma operação no gráfico de uma hora, pelo menos essa operação aqui, provavelmente se tivesse ido no meu alvo, ela mais ou menos iria demorar ali, eu acho que na casa de umas 4 ou 5 horas. E mesmo assim ficou um bom tempo. Não chegou a ir, me estopou, só que mesmo assim ficou por um bom tempo ali. Eu não costumo fazer, porque eu queria deixar isso como educacional para vocês para gravar num day trade para o swing trade. Mas eu cheguei a pensar em desistir da operação porque era sexta-feira, final de semana, e eu já comentei com vocês que os melhores horários para operar fica até o meio-dia e essa operação já estava indo 2 horas, 3 horas da tarde, mas eu como como que eu gostaria de estar mostrando isso aqui para vocês, algo educacional, eu deixei rodando. Mas normalmente sexta-feira, quando o negócio não anda, eu fecho e vou curtir o final de semana. Eu não fico com a operação aberta no final de semana no day trade, tá bom? Vamos lá para a operação aqui. Então, a usual linda, topos e fundos ascendentes, deu uma pancada forte aqui de mais ou menos quase 35%, fez essa retração bonita aqui. O RSI chegou a bater acima de 86, voltou novamente a bater na região aqui dos 37 e eu vi o padrão de cunha, linda, bonito, uma cunha descendente. A partir do momento comecei a monitorar a retração de fibra de 50% e de 38%. Montei uma operação aqui, comentei a vocês que o stop seria mais ou menos de 5%, deixei ele aqui embaixo e o alvo eu queria topo. Conclusão desse movimento, chegou aí a um pouco, mas ficou enrolando muito tempo e depois foi lá e me estopou. Nesse movimento que acabou fazendo aqui, fez um movimento de tendência de baixa, ó, e não concluiu, tá vendo? Ó? E é isso que eu havia comentado com vocês, ó. Olha o tempo que ficou enroscado aqui. Então, do fato de ter ficado enroscado muito tempo nessa região, dava para identificar que o padrão não ia. Então, ficou mais ou menos quase às 5 a 6 horas aqui a partir do momento que eu abri a operação. Então, antes de eu abrir a operação, tinha esse movimento. Quis antecipar um pouco. Não importa se eu pegasse aqui nesse fundo,
tentando achar fundo ou no rompimento, o meu stop ele iria ficar aqui abaixo da retração de Fibo. E o RSI aqui embaixo estava me mostrando que estava abaixo de 39, então estava numa região ali interessante. A partir do momento que eu abri essa operação, fiquei travado com ela e lá no Telegram também eu comentei com vocês. Pessoal, é o seguinte, ou vai no alvo ou me stopa. Mas eu já deixo gravado isso aqui a vocês. Se essa operação era para ter uma tendência de alta no tempo gráfico de 2 ou 3 horas ali, o Bitcoin começa a corrigir, pode desistir da operação, porque normalmente se não acontece esse movimento a partir do meio-dia, a partir de 1 hora ali, na sexta-feira, é sinal que o mercado vai ficar lateral com tendência de baixa e não vai ter aquela pancadona de novo. Então tá vendo a diferença? Você operar no gráfico de 1 hora, você operar no gráfico de 5 ou 15 minutos, eu estou mostrando a vocês aqui no gráfico de 15 para ter mais noção. Só que quando eu vi o movimento, ó, foi no gráfico de 1 hora. Deixa eu pegar e arrumar aqui, mostrar para vocês novamente. Ó. Olha aqui, ó. Foi no gráfico de 1 hora, tá vendo? E não só aqui essa região, mas essa região aqui também, ó, ela foi uma região de resistência. Então eu tinha todo o contexto para eu entrar comprado aqui. É o meu setup, é a minha estratégia. Não tem como não pegar essa operação aqui na sexta-feira. Só teve o probleminha de que o mercado ele novamente não voltou a ficar aquecido e a Usual não voltou a subir. Justamente ela fez o mesmo movimento do BTC. Pessoal, sigam o movimento do Bitcoin sempre. Se você quer abrir uma operação de compra em qualquer outra ativa no seu Bitcoin, veja para onde ele está indo. E olha que loucura, o Bitcoin ele não estava subindo muito, a uso estava com uma tendência forte de quase 35%, tinha grandes chances dela bater topo de novo, mas o Bitcoin teve uma reviravolta muito forte depois do almoço e começou a corrigir e a uso não quis nem saber e voltou a corrigir forte, tá? Então fiquem espertos em relação a isso. Novamente mostrando aqui a vocês, ó. Então, se demorou 1, 2, 3, 4, 5 horas para subir e depois de 5, 4 horas demorou mais ou menos quase 9 horas para fazer essa correção, era de 5 a 6 horas para aguardar esse movimento aqui de tendência de alta. Ah, Miss, mas você tomou um stop nessa operação aqui, eu achava que não era interessante estar entrando nela porque ela esticou muito. É só vocês verem o resumo do day trade aqui, pessoal, da SPEC. Mesma estratégia. E aqui, ó, resumo do day trade da SPEC, meta do mês de junho. Então, o mesmo setup, a mesma estratégia que eu utilizei para pegar agora essa operação aqui na Uso, foi o mesmo setup, a mesma estratégia que foi para pegar a SPEC. Então, na SPEC, meta do mês. Demorou um tempão também para chegar. E eu até recomendo vocês estarem assistindo ela ali. O stop lá embaixo, perto da região dos 38 de Fibo ali e pegando o topo daquela região. Só que a SPEC eu aumentei a posição. Se tivesse ido a favor o movimento, poderia até aumentar a posição ali, colocar mais operações ou colocar mais grana para chegar perto de topo para cair fora. Mas foi o mesmo setup, a mesma estratégia na SPEC. Então assista também essa aula aqui da SPEC, tá? E automaticamente depois que eu abri a operação, fiquei travado nela e me tirou no stop de 5%, tá bom? Então, esse foi mais ou menos aqui o resumo do day trade da Uso. Agora, o resumo de day trade da Rari. Rari linda, né? Topos e fundos ascendentes, só que ela foi na ponta vendedora. Então, Uso, eu fiz um long, tomei stop e a Rari eu peguei no short. Então, aqui, ó, esticadona, detonando para cima, para cima, para cima, o RSI lá em cima, trabalhando acima de 90. Quando o preço ele sobe dessa forma, eu já comentei com vocês, naquelas aulas do resumo do day trade, eu também fiz a minha meta no tempo gráfico de 1 minuto, pegando duas moedas diferentes com o mesmo trade. Então eu abri um trade, um rompimento de linha de tendência de alta, chegou na região que eu queria, zerei minha posição, mais ou menos 500 a 600 dólares. Depois eu achei outra moeda com o mesmo movimento, RSI lá em cima, perto de 80, perto de 90, eu abri um short e fiz mais 700 a 800 dólares. Mesmo setup, só que nessa operação era no gráfico de 1 minuto, porque as velas estavam em média com uma volatilidade de 4 a 5%, agora a Rari não. A Rari estava mais ou menos com uma volatilidade de 2 a 3% aqui. E o mais legal, mais interessante,
que essa operação aqui foi na quinta-feira fechado ali com vocês na live do Zoom. Então, ó, olha que legal, o Alessandro comentou, viu que ela já estava acima do RSI ali naquela região. Então, voltando aqui na operação, ela já estava meio cansada em relação a essa tendência forte de alta aqui. Nos 5 minutos foi aonde que eu vi a oportunidade para fazer uma operação de short, porque aqui ó, já tinha feito o topo duplo também. Deixa eu mudar a cor da linha aqui para ficar amarela, para ficar mais nítido. Então ela estava com tendência de alta, é só olhar, pessoal, o tamanho das velas. Então, ó, subindo, 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 começou a fazer umas velas fortes verdes, só que daí o que aconteceu? Aqui eu tenho duas situações. Já mostrei a vocês também esse setup do triângulo. O triângulo ele é chato, por quê? Ele tem duas operações que dá para você estar fazendo e eu já comentei com vocês isso em relação à aula também. O triângulo, ele normalmente quando faz o rompimento, ele dá uma pancada forte para cima e volta tudo. Só que nesses triângulos aqui eu já comentei com vocês, eu não tento achar fundo, eu tento achar ali perto do topo o rompimento. Então eu aguardo uma vela de rompimento dessa região e coloco o stop curto. Automaticamente, se ele não faz aquela vela longa, rápida e vira com muita rapidez do lado ao contrário, eu estopo e automaticamente quando eu estopo, eu abro uma posição de short. Nessa operação da Rari eu não fiz porque já estava meio que virando a tendência aqui, ó. Então a Rari fez uma volta muito rápida. Então, por exemplo, se eu tivesse comprado nessa vela nos 5 minutos, tivesse me estopado, eu tinha virado a mão aqui. Então eu não virei a mão, fez essa vela aqui de retorno, entrei na operação aqui, mais ou menos, ó, e o stop estava aqui em cima. Eu tenho que aguentar um stop aqui em cima. Automaticamente, o stop eu teria que aguentar mais ou menos ali entre 1,45, quase 2%, mas eu achei prudente deixar mais ou menos 1,5%, quase 2%, e automaticamente quando eu abrir um short aqui, vocês já sabem, é regra, eu preciso ver a primeira resistência ou o primeiro suporte da região. Então, por regra, eu teria que ter saído aqui, ó, nessa região aqui. Só que o stop, ele ia ficar um pouquinho mais salgado se por acaso eu saísse nessa operação. Então, ó, ficou o stop de mais ou menos 2%, para pegar 3%, o risco retorno ele não estava tão legal, não estava tão interessante. Mas, novamente, regra, está escrito na folha. Se eu estou numa operação de swing trade, eu quero buscar 50%, 60%, a partir do momento que bate 10% da minha operação subindo, ou a favor da minha operação stop no 0 a 0. Aqui mesma coisa. Automaticamente, quando eu abrir essa operação, se eu não fecho no primeiro suporte ou na primeira resistência, quando anda 2%, eu tenho que colocar no 0 a 0. E quase me tirou. Olha aqui novamente, ó. Então veio, chegou nessa região, automaticamente, quando chegou nesse suporte, eu coloquei o stop no 0 a 0, mas olha essa vela aqui dos 5 minutos. Quase me arrancou. Tá vendo? Ó? Quase me arrancou. E se me arrancasse, eu iria buscar outra operação. Então veio, quase me tirou, tocou aqui e o meu alvo estava nessa outra região. Então foi um stop de mais ou menos 2% para um alvo nessa operação. Olha aqui, para um alvo mais ou menos nessa operação de 4,70, 4,80, quase 5%. Então, risco retorno de 1 para 2. Perfeito. E teve até uma pessoa lá na live fechada do Zoom, Mister, mas não seria interessante a gente buscar uma retração de FIBO? Sim, às vezes é interessante. Só que dependendo da quantidade de grana que você entra, não dá para ficar segurando. E eu sempre falo a vocês, é regra. Se você colocou um stop de 2%, que é 6, que é 7, saia da operação. Porque olha o que aconteceu depois, a partir do momento que eu fechei a operação. Olha a pancada. Automaticamente iria me tirar de novo. Então, se eu seguro para uma retração de FIBO de todo esse movimento, e foi, tá vendo? Ó, eu deixei de fazer aí 6%. Então, pessoal, não importa se eu entro numa operação com stop de 5% buscando 15, com 50 dólares de stop, da mesma forma aqui também. Por isso que vocês precisam entender a parte da alavancagem. Então aqui, da mesma forma como eu coloquei 50 dólares para perder naquela operação, aqui também eu coloquei os mesmos 50 dólares. Só que lá eu estava operando alavancado 10, 11 ou 12 mais ou menos, e aqui eu estava operando alavancado de 20 a 25.
O stop continua o mesmo valor de perda. Continua o mesmo valor. E o alvo também da mesma forma. Se a uso tivesse chegado o meu alvo, era $200. E aqui também $200. Então, conclusão das duas operações. Saí com lucro ainda de 150. Então, setups, pessoal, é repeteco. Muda projeto, muda plataforma, muda dependendo ali o dia, o horário, mas os setups são os mesmos. Peguem um final de semana ou num domingo e veja o resumo do day trade, poxa. Veja isso aqui. Veja isso. Veja, eu vou estar aqui novamente falando com vocês em 26, 27, 28, 29, 30. Vai continuar sendo o mesmo setup, a mesma estratégia. Já comentei com vocês aqui. Essas operações que eu fiz 4.200 aqui em um trade só, foi o mesmo setup, só que eu coloquei mais grana. Aqui, mesma coisa. Esse 100k que eu fiz aqui em Gala, Mana, Sandy, em todas aquelas moedas, foi o mesmo setup. Cunha, flâmula, rompimento de linha de tendência de alta, rompimento de linha de tendência de baixa, retração de Fibo. Só que a única diferença do stop que eu tomei na uso, se por acaso eu tivesse tomado aqui na Gala, que eu fiz quase 40 mil, quase 50 mil, é que na Gala eu mais ou menos iria perder ali, eu acho que uns 10k, mais ou menos uns 8 a 10k. Então, os setups, eles são os mesmos. Você precisa ser disciplinado com $10, com $20, com $30, porque a partir do momento que você é disciplinado com esse valor pequeno, você começa a ser disciplinado com o valor médio, depois consegue ser disciplinado no valor alto. Então, nessas operações que eu fiz aqui, que eu peguei 4 projetos, eu coloquei 15 mil para fazer essas operações, só que eu dividi esses 15 mil em 4 projetos. Desses 4 projetos, o stop, proteção, tudo certinho. Só que esses 4 projetos eu estava olhando no gráfico diário. Então, demorou 4 dias para sair de 15 mil para chegar a 116. E se eu não tivesse fechado essas operações aqui, porque essas 4 operações elas foram em long, eu também teria deixado voltar quase 116 mil reais na minha cara. Então, o problema não é você ter muita grana ou pouca grana. O problema é, faz o setup, faz a estratégia. Novamente, vou recomendar para vocês, vem aqui nas aulas e faça aqui, ó, fechando o mês positivo, passo a passo e mais dicas. Eu vou renovar essas aulas para vocês com um cenário novo, mas a estratégia vai ser a mesma. Fibo, bandeira, cunha, RSI, vai ser a mesma coisa. Só o cenário que vai mudar, mas vai continuar sendo as mesmas estratégias. Tanto que agora eu acabei de comentar com vocês o resumo de day trade dessas outras operações com esse cenário novo, mas eu tenho esse setup e essa folha ela já me segue desde 2017, pessoal. Então assim, pare por 30 dias e faça o fechando o mês positivo. A partir daí, você vai entender melhor como é que o mercado funciona e você vai fazer isso como profissão, poxa. Então, por favor, tire 30 dias para fazer dessa forma aqui, como eu estou comentando com vocês, e vai devagarzinho, $100, $200, $300, aí você vai aumentando aos poucos. Para eu chegar aqui hoje e comentar essas operações com vocês, da forma como eu estou fazendo agora, eu demorei quase 1 ano e meio, quase 2 anos. Então, já estou passando para vocês tudo mastigado. É 3, 4 meses fazendo desse jeito aqui que você já começa a ser consistente no mercado. Então, por favor, faça isso aqui. Veja todos os resumos de day trade e sim, infelizmente, no processo você vai tomar stop. Mas a partir do momento que você entende que se você de 10 operações acertar 6, você ainda sai positivo, poxa, o mercado ele dá essas oportunidades para a gente. Tendo um risco-retorno de 1 para 2, de 1 para 3, se você acertar 6 operações, você ainda consegue sair positivo. A minha taxa de acerto fica entre 70%, 72% a 75%. Ou seja, de 10 operações, eu acerto entre 6,5% a quase 7%. Então eu tomo 3 stops, às vezes eu tomo 4 stops e ainda eu saio positivo. E dependendo do atual cenário que está, eu tomando 4 stops, eu faço a meta e sobra um pouquinho mais ainda, tá bom? Então, resumo de day trade nesse domingão. Tirei esse tempinho aqui para falar com vocês em relação a isso e espero que vocês tirem esse tempo também para aprender e não só aprender, mas para estudar e para fazer isso aqui como uma profissão de vocês, tá bom? Mas é isso. Até a próxima.